Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio... O AI-5 inaugurou a fase mais terrível e sangrenta da ditadura. Com o adoecimento de Costa e Silva, foi formada a Junta Militar Provisória, que durou até a escolha do general Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República em 1969. O período Médici corresponde ao momento de maior repressão política na história do país. A OBAN passa a integrar a estrutura militar de repressão política e vira DOI-CODE São Paulo. São criados os centros de informações de cada ramo das Forças Armadas. Os militares intensificam o uso de instrumentos e técnicas de castigos corporais e psicológicos, como afogamento, pau de arara, choque elétrico, queimaduras, pancadas, entre outros. A censura prévia calou os meios de comunicação. A imprensa e as manifestações artísticas, como o teatro, a música e a literatura, foram fortemente afetados. No jornal O Estado de São Paulo e no JT, receitas de bolo e versos de Camões eram colocados no lugar de textos censurados. Os banimentos viram regra e muitos deixam o país. O Brasil passa a ter pena de morte. Frente ao endurecimento do regime, a resistência armada incrementou suas ações, passando a aparecer mais na cena política. E foi nesse período que o Estado matou dois importantes líderes da oposição ao regime, Carlos Marighella e Carlos Lamarca. Entre 1969 e o início da década de 70, as organizações guerrilheiras realizaram ações como assaltos a bancos, sequestros de embaixadores para serem trocados por presos políticos e justiçamentos de agentes da repressão ou colaboradores do regime, como o empresário Henning Albert Boyesen. Boyesen era presidente da Ultragaz e um dos organizadores da caixinha de financiamento da repressão. Era ele que recebia de outros empresários, principalmente paulistas, quantias de dinheiro destinadas à manutenção do aparelho repressivo. Albert Boyesen foi morto por integrantes do MRT e da ALN em 15 de abril de 1971. Os sequestros foram a medida que a resistência encontrou para salvar seus militantes das mãos da repressão. Em setembro de 1969, membros do MR8 sequestraram o embaixador Charles Burke Elbrick. A ação teve sucesso e foram libertados 15 presos políticos. A resistência também atuou no campo. Sob a direção do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, cerca de 70 pessoas, em sua maioria jovens, se deslocaram para a região do Rio Araguaia, no Pará. Um grande número de camponeses que vivia nas redondezas também se juntou a eles nas ações de resistência armada contra a ditadura, no movimento que ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia. As Forças Armadas empreenderam repetidas operações que contavam com mais de 10 mil homens entre janeiro de 1972 e abril de 1975. Essas ações exterminaram a maior parte dos integrantes da guerrilha. Seus corpos continuam desaparecidos até hoje. Era tempo de tropicalismo e contracultura, movimentos culturais contestadores e de vanguarda, que vinham arejar a cena cultural brasileira. Pretendiam subverter as convenções, transgredir as regras vigentes, tanto nos aspectos sociopolíticos quanto nas dimensões da cultura e do comportamento. Esses movimentos se expressaram principalmente na música, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Os Mutantes e Tom Zé, mas também estava em manifestações artísticas diversas, como as artes plásticas, com destaque para a figura de Hélio Oiticica. Apesar da Igreja ter apoiado o golpe com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e ter entregue diversos militantes, resultando em torturas e prisões, com o tempo, outra corrente, liderada pelo arcebispo Dom Paulo Evaristo Armas, que se opunha aos militares, ganhou força. Desde os primeiros anos da ditadura,
jovens frades dominicanos também desempenharam um papel importante na resistência. Frei Tito passou por alguns presídios paulistas e, em 1971, foi deportado para o Chile, indo depois para Roma e Paris. Na França, traumatizado pela tortura que havia sofrido, cometeu suicídio em 1974. Já a economia caminhava bem. A tomada de empréstimos estrangeiros permitiu avanços importantes, configurando o período chamado de milagre econômico. Era um momento de euforia e ufanismo. A fim de sustentar e ampliar o desenvolvimento e o crescimento do país, o governo investiu grandes somas de recursos financeiros em infraestrutura, no chamado Programa de Integração Nacional, que era fundamentado pelo slogan "Integrar para não entregar". São dessa época grandes obras como a Rodovia Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e a Hidroelétrica de Itaipu. A campanha ufanista do período Médici ganhou fôlego com a conquista do Brasil na Copa. No entanto, apesar do crescimento de 12% ao ano, a concentração de renda aumentou muito, distanciando ainda mais a classe alta e média alta das classes média e baixa. A dívida externa triplicou, mantendo o país cada vez mais dependente da economia internacional. O clima ufanista e a censura, somados aos avanços econômicos, mantiveram a maior parte da sociedade cega e alheia em relação às atrocidades que o Estado praticava. Entre as vítimas estavam o ex-deputado Rubens Paiva, ainda hoje desaparecido, e Vladimir Herzog, assassinado e vítima de uma farsa de suicídio. Com o decorrer do tempo, a economia enfraqueceu e a pressão dos movimentos por direitos humanos cresceu. O regime passou a perder apoio. Desde 1974, Ernesto Geisel era o presidente da ditadura. Veio cumprir uma agenda de abertura, já que o regime começava a ter menos apoio. Iniciou-se então um período de distensão lenta, gradual e segura. Entretanto, as medidas repressivas continuavam a atingir as organizações clandestinas, os partidos políticos ilegais e a imprensa. Muitas pessoas ainda eram torturadas, mortas e tinham seus corpos desaparecidos. Alexandre Vanuc, estudante morto nas dependências do DOI-CODE e outras vítimas da ditadura, foram homenageados em missas realizadas na Catedral da Sé, em São Paulo. Porém, o Estado não aprovava e reprimia barbaramente essas celebrações, como ocorreu na missa de Vladimir Herzog, que chegou a reunir mais de 10.000 pessoas. A igreja, os familiares, a OAB, sindicatos e universidades uniram forças e, aos poucos, passaram a enfrentar cada vez mais o regime rumo à distensão. Começam os movimentos importantes, como a luta feminina pela anistia. As produções artísticas na música, no teatro, nas artes plásticas, no cinema, expressavam o anseio por liberdade, exaltando a esperança e pedindo justiça.